Boa tarde a todos. Essa é a segunda palestra do ciclo de conferências Vida de Artista, hoje estrelando Di Cavalcanti, o pintor que queria ser acadêmico. Teremos a vida do Di Cavalcanti pelo Marcelo Bortolotti, autor de uma ótima biografia dele que eu já li. Invertendo a ordem normal das coisas, eu acho que seria melhor anunciar já da semana que vem, para depois não ficar aquela coisa no final, né? Não percam a da semana que vem, terça-feira, que será Heitor Villa-Lobos, Vida e Obra em Perspectiva, pelo Manuel Corrêa do Lago. Já estão convidados. O Marcelo Bortolotti é jornalista, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, em 2000, mestre em arte pela Universidade Federal Fluminense, em 2012, doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2017, pós-doutorando no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, em 2025. Foi repórter da revista Veja, de 2006 a 2010. Meus pêsames. Jornal Folha de São Paulo, 2010 a 2011, e revista Época, 2013 a 2018. Colaborou com as revistas Piauí, Trip, Playboy, VIP, Vogue, Você S.A., Super Interessante, Bravo e Esquire. Nem eu tenho um currículo desse. Autor dos livros Correspondência Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto, editor Unesp, 2019, Viver é Melhor que Sonhar, Os Últimos Passos de Belchior, né? Belchior, que é a editora sonora 2021, Guinhar, Anjo Mutilado, pela Companhia da Letra 2021, também li, também gostei muito, e Di Cavalcanti, Modernista Popular, pela Companhia da Letra, em 2023. Antes de passar a palavra, vou dizer que eu gostei muito de várias coisas da biografia do Di Cavalcanti, primeiro pela apuração, realmente, que é espetacular, né, detalhada e algumas passagens que eu sei como a dificuldade que você deve ter tido para levantar, né? E principalmente pela coragem de não poupar certos coadjuvantes da vida do Di, né? Um deles, o Mário de Andrade, que o Di Cavalcanti não tolerava ver aquele cara seguindo procissão de vela na mão, né? Quer dizer, como é que você, o líder do modernismo, seguir procissão de vela na mão? E a outra coisa é o outro, que é o Oswald de Andrade, que Di Cavalcanti revela na biografia que na grande greve de São Paulo, 1917, o Oswaldo foi de porrete na mão para bater nos grevistas. E o Di foi junto, porque eu era colega de faculdade do Oswaldo, e o Oswaldo meio que obrigou ele a ir junto. Mas o Oswaldo foi lá para estourar a greve, né? Isso é o grande liberal, modernista e comunista Oswaldo de Andrade. Bom, então, com vocês, Marcelo Bortolotti. Muito obrigado, Rui, pelas palavras. Você sabe que você foi muito importante para esse livro, inclusive para a origem dele, né? Que foi, inicialmente, você tinha lido um livro de memórias do Di, que é um livro muito bem feito, né? Que é ele tem dois, né? Viagens da Minha Vida e Recordações Líricas de um Perfeito Carioca. Bom, eu me lembro que você tinha comentado alguma coisa com o nosso editor lá, o Otávio, e a gente, numa conversa, o Otávio se lembrou do seu comentário e aí daí surgiu a ideia de fazer a biografia. Então, você tem uma participação nela. Antes que você comece, me parece que até algum tempo atrás era quase impossível você fazer de Cavalcanti, porque tinha uma senhora, uma pessoa, que brecava qualquer tentativa de aproximação, não é isso? Exatamente. É uma jornalista, na verdade, que assumiu os direitos autorais dele, mas hoje já pertence à família, assim, então está um pouco mais organizado, vamos dizer assim, né? Mas uma biografia, a gente conta a história, né? Sem a necessidade da autorização da família, assim, né? Agora, você vai fazer uma exposição, já é um problema mais complicado, né? A família só serve para uma coisa. A família tem certas coisas que ninguém mais tem. São documentos. Carteiras e diplomas e certidões, etc. Isso pode ser muito importante. Fora isso, a família só atrapalha. O ideal é biografar órfão.
Bom, mas eu vou começar aqui saudando o colega Rui Castro, de quem eu sou leitor e sou ouvinte também, todos os domingos na Rádio MEC, sou um ouvinte. Meus professores aqui, que eu vou chamar de amigos também, o Antônio Carlos Sequim, a quem eu agradeço pelo convite, e o Godofredo de Oliveira Neto, sou da turma da UFRJ, né, da Letras, e o título dessa apresentação faz um trocadilho com o pintor, é um trocadilho do Antônio Nassara, que, brincando com o fato do Di Cavalcanti, um militante da arte moderna, crítico ferrenho do academicismo, né, quisesse, em determinado momento, ser acadêmico, né, mas na acadêmico da ABL. O Nassara chegou a escrever um jingle de campanha para o Di, para a campanha dele em 1966, e agora, exatos 60 anos depois, a gente pode fazer uma reparação naquela fatídica eleição do pintor, que tentou entrar nessa casa, talvez, assim, vamos dizer, esmurrando a porta da frente, e os acadêmicos, na época, assustados, resistiram à investida do artista, que depois, por cansaço, por preguiça, desistiu de bater. Eu vou ler um texto que eu escrevi inicialmente para apresentar a trajetória do Di Cavalcanti, para quem o conhece pouco, descrevendo, e depois descrevendo essa eleição de 1966. E por ser um episódio polêmico, eu desde já peço desculpa por qualquer, vamos dizer, tom ácido que essa narrativa possa tomar, sendo que eu procurei apenas recolher os acontecimentos e impressões daquela época, né, para apresentá-los aqui. Hoje, seguramente, a academia é uma instituição muito mais moderna e teria agido de uma maneira diferente diante da candidatura do Di Cavalcanti, se hoje estivesse vivo, né, e fosse candidato. Eu preparei alguns slides. Pois bem, quando Glauber Rocha, no ano de 1976, acompanhou com uma câmera na mão o esvaziado enterro do pintor Emiliano Di Cavalcanti para seu filme De Glauber, agiu com o sentimento imperativo do registro histórico, percebendo que, junto com o pintor, morria também um pedaço do Brasil que precisava ser documentado. Seja por aquilo que ele produziu, seja pelo modo como viveu, envolvendo-se direta ou indiretamente nos principais acontecimentos artísticos, políticos e sociais do passado recente, Di Cavalcanti foi um personagem fundamental para a cultura brasileira no século XX. É verdade que o baiano Glauber, no seu estilo vibrante de dirigir, tumultuou bastante a cerimônia fúnebre, tão dolorosa para a família, transformando um velório num set de filmagem e colocando até mesmo um figurante para carregar uma das alças do caixão. No entanto, não escapava ao cineasta que muito daquilo que compreendia do país devia-se à arte e à trajetória pioneira do pintor, de maneira que tal aspecto ficou patente no seu filme. Di Cavalcanti encarnava o espírito do artista brasileiro por excelência, não porque fosse patriota, tinha horror à devoção cega e à crítica a um país responsável por grandes mazelas políticas e sociais, mas porque sempre esteve interessado em interpretar o Brasil em suas telas, identificando seus tipos humanos e manifestações culturais mais genuínas. Esteve envolvido no surto nacionalista e de vanguarda dos anos 20, cuja expressão mais mundana e badalada foi a Semana de Arte Moderna de 22. O papel de Di Cavalcanti foi fundamental nesse processo, não apenas porque partiu dele a ideia primeira da semana, embora haja controvérsia nesse ponto, evento que ajudou a organizar, mas porque permaneceu nesse mesmo caminho ao longo dos anos, firmando-se como modelo vivo do desbravador ou, no final, do patriarca da arte moderna. Enquanto colegas de geração como Anita Malfatti deram sua contribuição mais importante nos anos 20, deixando que sua arte se esgotasse sem cumprir aquilo que prometeu no primeiro momento, Di Cavalcanti manteve-se criativo e inovador nas décadas seguintes. Ao longo dessa duradoura jornada, ele construiu uma iconografia própria que enriqueceu o imaginário nacional e serviu de modelo, ainda que indireto, aos criadores que vieram depois.
De Cavalcante ajudou a elaborar uma imagem típica do Brasil, que muitos anos mais tarde poderia até parecer folclórica, mas que assumira um lugar permanente de referência cultural. Seu objeto de interesse sempre foi o povo humilde, os pescadores, as prostitutas, as mulheres negras e do subúrbio. Essa orientação derivava também de uma consciência política que despertou muito cedo, sendo o primeiro dos modernistas filiado ao Partido Comunista Brasileiro e o único a ser 3 vezes preso por sua militância. Era, contudo, um artista típico do seu tempo. Ainda nos anos 20, recebeu o impacto direto das vanguardas da Escola de Paris, que, a partir da França, influenciaram o mundo, e incorporou à sua obra um pouco do cubismo, um pouco do surrealismo, do expressionismo e de outras correntes que vinham romper com a arte acadêmica e figurativa. Estava interessado em novas linguagens, mas, ao invés de se aventurar numa experiência radicalmente inovadora, como por certo teria feito Glauber Rocha, preferiu a conciliação, misturando na mesma pintura um pouco da vanguarda, um pouco do passado. Operou, assim, uma atualização negociada da arte brasileira, uma tentativa de acomodar a tradição com a contemporaneidade e sendo, ao mesmo tempo, moderno e clássico. Processo, aliás, absolutamente comum na geração que difundiu o modernismo brasileiro nos anos 30 e 40, numa conciliação de interesses diversos e que, por isso mesmo, tornou-se tão popular. Até nesse ponto, a obra do pintor era tipicamente nacional, como diria o seu amigo Carlos Lacerda. Quem nunca viu um quadro de Cavalcante nunca entenderá o Brasil. Em consonância com a obra, havia a personalidade e o exemplo de vida do pintor, cuja extravagância seria difícil de descrever em traços simples. Um homem de 1,60 m de altura, gorducho, o cabelo anelado e branco, de perfeita brancura, olhos vivos e inteligentes, língua ferina, dotado de invejável capacidade sedutora para envolver seu interlocutor. Conseguia sentir-se à vontade em ambientes diversos, parecendo íntimo de todos à sua volta. O rastro que o pintor deixou no campo cultural brasileiro não estava relacionado apenas à iconografia que produziu, mas com o estilo de vida que propagou. No final dos anos 50, uma revista semanal definia nesses termos, abre aspas, bom garfo, bom copo, boa vida, bom caráter, boa pinta, boa praça. O gesto afirmativo diante da vida seria também uma expressão de sua brasilidade, e assim procurava consolidar seu papel de criador sensual, cheio de potência erótica, homem que experimentava a vida com desenvoltura, mantendo ao mesmo tempo um olhar político sobre a sociedade, a quem servia e da qual debochava. Não havia falsidade ou simulação nessa proposta. Ela derivava antes de características pessoais que o artista acumulava e que, por parecerem contraditórias, soavam muitas vezes como defeito. Era seguramente o mais intelectual dos pintores de sua geração e alguém já o definiu como um homem diabolicamente inteligente, mas patologicamente sensível. Sua profunda consciência da sociedade foi amaciada pelo romantismo, pela boemia, pelo fervor sensual com que se apegava às coisas do mundo. Tipo alegre e profundo ao mesmo tempo, que encontrava solidão no sexo e melancolia no carnaval. Intelectual erudito, mas um libidinoso incorrigível, comprometido simultaneamente com a luta de classes e com o conforto pequeno burguês, ao mesmo tempo bondoso e sarcástico, cheio de amigos e também solitário, bem-humorado e capaz de inexplicáveis manifestações de ira, era um sujeito de temperamento instável, um preguiçoso que trabalhava à exaustão, um hedonista masculino que encontrou a homossexualidade. A imagem popular de Cavalcante, no entanto, foi empanada no decorrer dos anos e, para uma parte do público, sua obra e seu exemplo de vida envelheceram mal. Estava seguramente aí, mais do que em qualquer outra razão, a causa do seu velório esvaziado. O artista que mergulhou profundamente na vida brasileira, buscando sintetizar a identidade nacional, não poderia escapar das contradições próprias da nossa sociedade, historicamente marcada por relações de privilégio, acostumada a um tipo de cordialidade que mal disfarçava atitudes violentas.
Quando foi chamado de pintor das mulatas, esse não era um título negativo, tanto que acolheu sem qualquer constrangimento. No princípio do século XX, momento de sua formação intelectual, a mestiçagem era considerada uma particularidade brasileira que embutia a ideia da democracia racial em que o mulato deveria ser celebrado. Ao mesmo tempo, a exaltação da mulher nacional, de curvas e sua sensualidade, era um gesto presente de maneira distinta na obra de muitos artistas de sua geração, do arquiteto Oscar Niemeyer ao poeta Vinícius de Moraes. Nos anos 60, Chico Buarque se esperava num quadro de Di Cavalcanti para compor a canção Januária, a morena que toda a gente homenageia. Mas o termo mulata, que vem da palavra mula, evidencia o preconceito por trás do elogio. E a obra do pintor, recheada de personagens femininas, nuas e deitadas, ganhou com o tempo um ranço, de alguma maneira, racista e sexista. Em verdade, essa sombra tinha relação maior com a postura do artista, que se vendeu como o grande conquistador, o grande sensual, cercado por suas modelos negras, postura muito coerente com aquele intelectual que se deixa amolecer pelos instintos. Mas olhando detidamente seus quadros, as mulheres negras e mestiças aparecem, em geral, de forma romantizada, liricamente recobertas de chapéu e flores, com uma melancolia nos olhos que não as confunde com objetos triviais. Outro fenômeno foi o da sua consagração diante do mercado de arte emergente. Suas obras começaram a valer muito e foi nesse ponto o maior pecado de Di Cavalcanti. É certamente difícil julgar um homem que passou ao longo da vida pelas mais terríveis privações financeiras e de repente se vê cercado de uma fortuna que ele próprio consegue produzir em casa. Nessa época, saíram de seu ateliê as pinturas mais apressadas, imperfeitas, cópias de si próprio, incompatíveis com seu talento. Por essa atitude, nunca foi perdoado. O que o mundo espera de um artista é uma espécie de sacerdócio, um sacrifício em nome da arte. E Di não era um santo. Nem poderia esperar-se dele uma atitude semelhante. Sua história mostra um indivíduo em eterna luta para elaborar uma arte original contra muitos adversários, inclusive ele próprio. Bom, no que se refere à Academia Brasileira de Letras, podemos dizer que, ao longo da vida, Di Cavalcanti conviveu e foi influenciado por muitos acadêmicos, que tiveram um papel fundamental em sua trajetória. O primeiro deles era o tio, José do Patrocínio, intelectual negro e um dos fundadores da Academia. É singular o parentesco desse jornalista e orador que moveu a opinião pública na época da abolição dos escravos com a família do Di Cavalcanti. 14 anos antes da Lei Áurea, o negro Patrocínio entrara pela porta da frente da casa abastada do capitão Emiliano Rosa de Sena, o avô do pintor, num episódio que diz muito sobre o caráter desse primeiro Emiliano. Graças ao seu apoio financeiro e moral, o jovem jornalista Patrocínio pôde galgar degraus no meio de uma elite quase que exclusivamente branca, ao mesmo tempo em que construía sua imagem de paladino da causa abolicionista. Patrocínio era ainda um desempregado, recém-conquistara o diploma no curso de farmácia e estava prestes a ser despejado. Nessa época, por ser colega de um dos filhos do capitão Emiliano, o avô do pintor o convidou para morar na sua casa, afirmando que não se tratava de favor nenhum, pois precisava de um professor para dar aulas particulares aos seus filhos e gostaria que Patrocínio assumisse a função. O velho capitão Emiliano era um homem generoso e cheio de convicções políticas, capaz de grandes gestos. Abolicionista e republicano convicto, era presidente do Clube Republicano de São Cristóvão, entidade sediada na vizinhança da Quinta da Boa Vista, que dedicava-se a defender o fim da escravidão e, sobretudo, o fim da monarquia debaixo das barbas do rei. Como professor, José do Patrocínio trouxe uma revolução para a residência onde foi aportado. Primeiro, porque doutrinava os jovens alunos, os filhos do capitão Emiliano, com ideias políticas bastante avançadas para a época. Depois, porque, esbarrando no gesto generoso do capitão Emiliano, apaixonou-se por uma de suas filhas, Maria Henriqueta, a Bibi, de 15 anos, virgem, loira e de olhos azuis. Esse foi o maior teste das convicções políticas do capitão Emiliano. Embora defendendo a causa dos escravos, ele se espantou inicialmente com a pretensão legítima de um descendente desse grupo em ingressar na sua família, misturando
com seu sangue ancestralmente senhorial e europeu. Houve, na ocasião, um impasse e um princípio de discórdia, mas o capitão, por honestidade intelectual, decidiu ceder, permitindo que suas ideias para a sociedade valessem também no âmbito doméstico. Foi ele próprio quem conduziu a filha ao altar, e a partir daí passou a ser um constante apoiador da militância do genro, impregnando-se cada vez mais de suas ideias abolicionistas, inclusive na família onde todos participaram da campanha abolicionista. Investiu 15 contos de réis para comprar o jornal Gazeta da Tarde, que, com seus editoriais combativos, em pouco tempo se tornou um dos mais importantes veículos na defesa da libertação dos escravos, firmando seu proprietário também como um empresário relevante no ramo da comunicação. O capitão morreu feliz, mas logo sua herança foi dissipada pelos filhos, que eram numerosíssimos. A mãe de Didi Cavalcante, Rosália, que era um deles, casou-se com um militar de baixa patente que vinha também de família arruinada. Assim, o pintor viveu uma infância pobre no bairro de São Cristóvão e logo cedo começou a trabalhar na imprensa para ganhar a vida, inicialmente como caricaturista, depois ilustrador, repórter, cronista e chegou até a ser colunista de futebol. Aqui uma coluna de futebol que ele assinava. A formação intelectual e artística do pintor se deu toda na imprensa, onde militou por muitas décadas. Nesse meio, conheceu membros da Academia Brasileira de Letras, que também muito o influenciaram. Em princípio, o cronista João do Rio, que acolheu como um pupilo esse que era o sobrinho do José do Patrocínio, o homem responsável por lhe dar o primeiro emprego. Depois, o acadêmico Ribeiro Couto, de quem foi amigo por muitos anos, e em São Paulo, o futuro acadêmico Guilherme de Almeida, um contemporâneo de geração. No final de 1921, de Cavalcante estava em São Paulo expondo desenhos na livraria O Livro, em companhia de amigos como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Guilherme de Almeida, quando foi apresentado a Graça Aranha, esse escritor famoso, com cabelos já prateados, que todos sabiam, membro da Academia Brasileira de Letras, que ajudou a fundar, ao lado de Machado de Assis e Joaquim Nabuco. De Cavalcante descrevia a aproximação dele nesses termos, abre aspas, o grande homem olhou meus quadros e desenhos com gloriosa distância, examinou minha magreza romântica e resolveu tomar contatos mais íntimos comigo. Graça Aranha empolgou-se com aqueles jovens ali reunidos que estavam planejando montar uma exposição maior de arte moderna e, com muita amabilidade, os instigou a agir. Se pensasse num evento de grande porte, ele próprio se comprometia a ajudar. Assim teria nascido a Semana de Arte Moderna. A rede de contatos de Graça Aranha favoreceu o encontro com muitos personagens importantes da sociedade paulistana que fizeram do projeto um evento grandioso. De Cavalcante participou ativamente da organização da semana, cuidou de toda a programação visual, inclusive esse cartaz que ele desenhou, expôs quadros seus no Teatro Municipal de São Paulo, mas ficou bastante irritado ou insatisfeito com o resultado. Considerava que o evento foi excessivamente festivo, mundano, superficial. E logo em seguida, numa espécie de fuga, mudou-se para Paris como correspondente do jornal Correio da Manhã. Aqui nós temos ele próprio falando dessa fuga. Bem, a minha ida em 1923 para a Europa, a minha fuga nesse momento, vou confessar francamente, foi que eu, terminado a Semana de Arte Moderna e os contatos com as pessoas que fizeram a Semana de Arte Moderna comigo, e com grupos que circulavam em torno da Semana de Arte Moderna, eu senti uma terrível inconsequência do que eu tinha feito. Uma terrível inconsequência. Eu achava que aquilo tinha sido uma festa. Achava que aquilo tinha sido como o Mário de Andrade depois pegou essa palavra riquinal, que tinha sido uma festa de carnaval. E nada mais desejoso de esquecer do que a festa. A festa dá um desejo de esquecer, não é? E aí, em 1923, a fuga para Paris era isso, sair do ambiente que se formava em torno de mim com a Semana de Arte Moderna, que eu achava que não me satisfazia.
Não me satisfazia porque eu tinha essas raízes que eu explico da minha infância, que é a raiz do velho patrocínio, negócio do abolicionista, né? Negócio da liberdade, negócio de lutar por uma causa política. Eu vivi também no meio político muito intenso, né? E eu estava em São Paulo no meio de pessoas, de um determinado momento, que eram estetas, né? E que só se apresentavam para mim, só queriam conversa comigo sobre estética. Aqueles que eu mais admirava pessoalmente, né? Como o Mário, o Oswaldo, o Guilherme, sobretudo, que era meu amigo íntimo. Pois bem, desde a organização da Semana de Arte Moderna, o pintor sempre procurou enfatizar a situação econômica que o distinguia dos seus colegas de geração. Essa consciência de classe o diferenciava daqueles artistas que também trabalhavam na organização do evento, alguns deles herdeiros das grandes fortunas do café. Foi a mesma consciência que o levou para a luta política. Se está correta a premissa de que a Semana de Arte Moderna encampou prioritariamente uma batalha estética e as preocupações de ordem social, ou ainda a noção do artista como sujeito transformador da sociedade, apareceu no horizonte de seus organizadores somente na década seguinte, Di Cavalcanti foi figura destoante, ao ser um dos primeiros a tomar para si esse tipo de problema. Retornando de Paris, o pintor filiou-se ao Partido Comunista no Rio de Janeiro, aproximou-se de militantes conhecidos como Astrogildo Pereira e Newton Freitas e lutou ativamente nessa causa, escrevendo e fazendo ilustrações para jornais comunistas, participando de greves e eventos sindicais. Por tal atividade, foi preso 3 vezes, em São Paulo, no Presídio da Liberdade, durante a Revolução Constitucionalista de 32, em Recife, durante uma greve operária, e no Rio de Janeiro, no contexto da intentona comunista de 35, quando ficou 2 meses na casa de detenção do Rio de Janeiro, o mesmo presídio onde o escritor Graciliano Ramos tomou suas notas para o livro Memórias do Cárcere. Assim, Di seguiu sua trajetória entre a pintura, a militância, as mulheres, os amigos, a boemia. Viveu muitas aventuras, participou ativamente dos principais debates artísticos e políticos do país, teve sua obra reconhecida e valorizada, inclusive no mercado de arte, onde seus quadros passaram a valer muito, com ele ainda vivo, e 10 anos antes de morrer, achou que estava pronto para entrar para a Academia Brasileira de Letras. Agora, chegamos na campanha. Foi no ano de 1966, em plena ditadura militar, que Di Cavalcanti decidiu candidatar-se à academia num desafio novo para a sua carreira artística, tentando legitimar o próprio nome como uma referência mais ampla e relevante no ambiente cultural brasileiro. Sonho antigo, diga-se de passagem, acalentado por sua falecida mãe, Rosália, amiga de muitos literatos. Esse movimento reforçava também a visão que o próprio artista tinha de si. Ele dizia, abre aspas, sou pouco pintor, vivo muito mais fora da pintura. Ela sai do que eu sou, mais um intelectual do que um pintor. Bastava um passeio por seu apartamento no Catete para perceber que havia alguma verdade nessa colocação. Estantes de madeira maciça, com portas de vidro abarrotadas de livros, alguns com encadenação de luxo, além de fotografias de antigos poetas nas paredes. Tudo de muito bom gosto e austero, como na casa de um velho escritor. Mas era uma biblioteca de livros lidos, diferente do que poderia ser encontrado, por exemplo, dizia Di Cavalcanti, na biblioteca do poeta Augusto Frederico Smith, que ele tinha preferência a alfinetar e dizia que as estantes não havia um só livro fora de lugar, empurrado para dentro, puxado para fora, na posição improvisada e desarrumada que o leitor constante poderia deixá-los. Nas prateleiras de Di, bagunçada pelo uso, predominava a literatura francesa, em coleções completas na língua original, de autores em voga ou esquecidos, Georges Bataille, Jacques Leclerc, Henri Montherlant. Sua coleção de Marcel Proust, incluindo livros sobre o autor, era uma das mais ricas e atualizadas do Rio de Janeiro.
Fernando Sabino dizia que Di era o único artista plástico que frequentava sua roda de escritores na noite carioca. Quando foi visitá-lo, ficou impressionado com a quantidade de referências literárias que saltavam de sua memória, muitas vezes de autores que ele conheceu pessoalmente durante sua primeira ou segunda residência em Paris. Romain Rolland, Georges Duhamel, Jules Romain, Henri Barbusse, Blaise Sanders, Francis Caco. Di sabia contar casos de bastidores do universo literário com muita graça e malícia. Dizia que André Malraux andou na cocaína depois de sua volta da China, que Jacques Prévert tentou suicídio antes de ao atirar-se pela janela do apartamento para verificar depois, ao cair ileso no chão, que saltara de um primeiro andar e não do sétimo, como imaginaram. Dizia Fernando Sabino, esse talvez seja, na história da arte brasileira, o único exemplo de grande pintor com formação cultural de um verdadeiro homem de letras. Sua produção literária, no entanto, era irregular. Delicioso memorialista, deu provas desse talento nos 2 livros de memória que publicou. Também foi um cronista sagaz, com textos muito inteligentes espalhados pela imprensa. Apenas a poesia lhe faltava. Embora essa fosse uma crítica que ninguém poderia lhe dirigir em voz alta, pois se considerava um grande poeta e trovador, costumava insistir com Vinícius, eu sou um poeta, sou teu irmão do compadre Neruda, irmão de Rimbaud, irmão de Guilhem. Em verdade, era um grande lírico, da espécie de Jaime Ovalle, autor de obra quase nenhuma. Talvez, se tivesse dado publicidade apenas à prosa, calando a poesia, teria alcançado uma melhor reputação no meio literário. De nada adiantava Vinícius de Moraes corrigir seus versos, como fez muitas vezes, trocando expressões como cheirar a gardênias por cheirar a gardênias. Ou ainda, beber muita champanhe por beber champanhe francesa, 3 pontinhos. A estrutura em conjunto era frouxa. Manuel Bandeira publicou 2 poemas passáveis de sua autoria na Antologia dos Poetas Bissextos, em 46. E os versos finais de um soneto seu, chamado Fim, traziam alguma graça, embora ele tenha se atrapalhado para encontrar a forma clássica. Mas o conjunto de rimas soava original. Dizia assim: sei que a morte é coisa nova que andam me anunciando, e dela terei prova, não sei como e não sei quando. Di espalhava exaustivamente esse pequeno achado entre os amigos, o que servia no máximo para qualificá-lo como diletante. O resto de sua produção poética pouco prestava. A Academia Brasileira de Letras, por sua vez, não era um lugar específico de gênios da literatura. Getúlio Vargas foi acadêmico no tempo que era ditador. O pintor tinha uma definição interessante para a casa, ao não considerá-la como um lugar sedimentado de consagração, mas como uma entidade que se movia e se transformava de tempos em tempos, como explicou numa entrevista à época. Eu não vejo a academia no sentido particular, ela passa por fases, ela se renova, como na Academia Francesa, onde houve homens desconhecidos, mas também grandes figuras. Em determinadas épocas, ela tem uma direção. Hoje, por exemplo, reúne um grande número de homens da maior significação na vida cultural brasileira. E fazer parte é uma espécie de festa que dou a mim mesmo. Ele já havia dado um passo nessa direção em 1958, depois de publicar seu primeiro livro de memórias, enquanto preparava o segundo. Em Paris, escreveu a Ribeiro Couto, membro ativo da instituição. Abre aspas, toma o peão na unha e, assim que for possível, candidato-me à academia. Não acredita que será também uma homenagem à memória da velha Rosália? Perguntava. Enumerando os votos que poderia ter, acreditava no apoio de amigos literatos da sua mãe, como o próprio Couto, Olegário Mariano e o velho Viriato Correia. Também contava com o voto de companheiros modernistas, como Manuel Bandeira, Menotti Del Pitte e Guilherme de Almeida, além de Alceu Amoroso Lima, que na época ainda acreditava no seu fundo católico. Dizia, por fim, que Magalhães Júnior, autor de uma biografia de José do Patrocínio, seu tio, e outra de José do Patrocínio Filho, o seu primo, prometera-lhe formalmente o voto. A eleição para a academia, no entanto, era uma ciência que o novato Di precisava ainda aprender.
Na ocasião, foi aplaudir Ribeiro Couto recebendo uma medalha de mérito na França, ofereceu um almoço em homenagem a Gilberto Amado, diplomata e também acadêmico, mas tropeçou ao falar mal publicamente da biografia do Zé do Patrocínio Filho, seu primo, escrita por Magalhães Júnior, que era um voto garantido. Poucos dias depois, Magalhães Júnior veio retirar a promessa. Abre aspas. Em autor de um livro só eu não voto. Já disse isso ao romancista Mário Palmério. Desistiu da investida dessa vez, terminou seu segundo livro de memórias, publicado em 64, e manifestou novamente a pretensão pela imortalidade. Em outubro daquele ano, uma nova vaga foi aberta com a morte de Álvaro Moreira, amigo querido do pintor, a quem ele se sentiu inspirado em suceder. Chegou a inscrever formalmente sua candidatura, mas logo apareceu outro pretendente à vaga, o escritor Adonias Filho, amigo do general Golbery Couto e Silva, figura querida entre os militares. Foi convencido por amigos a retirar seu nome da disputa. Era uma nova lição que ele aprendia. Entre dois candidatos, poderia ter vantagem aquele que estivesse mais próximo do poder. Agora, em 66, a conjuntura parecia disposta a seu favor. No mês de setembro, foi convidado a tomar chá das 5 no Petit Trianon, numa homenagem aos 50 anos de sua carreira como pintor. Cercado de imortais, contava casos ao lado de um busto do velho Graça Aranha, e entre chá e biscoitos ouviu de Manuel Bandeira o sonoro comentário: se houvesse uma vaga hoje na academia, esta seria de Di Cavalcanti. A concordância do grupo foi unânime. Era um convite seguro para ingressar na casa de Machado de Assis, como tanto desejara, faltando apenas a oportunidade. Algumas semanas depois, morreu o pernambucano Carneiro Leão, velho educador, deixando vaga a cadeira de número 14. Com a promessa de Bandeira ainda quente e registrada na imprensa, Di apresentou-se imediatamente como candidato. Estava em Paris quando recebeu a notícia e de lá enviou uma carta protocolar ao presidente da instituição, oficializando seu nome. Em seguida, embarcou para o Brasil, disposto a iniciar a campanha que imaginava segura e sem sobressaltos. Inesperadamente, apareceram outros postulantes à vaga. O jurista Haroldo Valadão, nome de pouco peso naquele momento, o sociólogo Fernando de Azevedo, que Di descobriu depois já possui vários votos prometidos, e um jovem escritor de 22 anos chamado Agnaldo Silva, futuro dramaturgo de sucesso na televisão. Em princípio, Di procurou combater o adversário mais fraco, desmerecendo nos jornais, com declarações como essa, abre aspas, a academia não foi feita para estimular as vocações, como pensa o jovem escritor Agnaldo Silva. É lugar para os que já fizeram alguma coisa em sua literatura ou em sua arte a favor da humanidade. Depois seguiu para São Paulo, onde morava Fernando de Azevedo. Era um educador como o falecido Carneiro Leão, o que lhe dava posição de vantagem, e tinha ao seu lado Menotti, Guilherme de Almeida e Assis Chateaubriand. Di trabalhou para furar a frente paulistana, tentando converter seus antigos companheiros. Um triunfo para a candidatura do pintor era que o livro mais importante de Fernando Azevedo, o monumental A Cultura Brasileira, no capítulo dedicado à literatura, citava pouquíssimos imortais. Um dos esquecidos chegou a argumentar, abre aspas, como posso pôr na academia um homem que não me pôs no seu livro? Di cotejou seus amigos e conhecidos. A convite de Jorge Amado foi na exposição de um jovem desenhista baiano, protegido seu, e comprou a melhor obra. Escreveu a Rodrigo Otávio Filho, tratando-o por Didi e lembrando-se do Rio de Janeiro simbolista do começo do século. Cometeu a pequena trapaça de telefonar a um acadêmico, muito amigo do crítico Luiz Martins, dizendo que ele era irmão deste, para pedir-lhe o voto. E eu não sou seu irmão, justificava-se depois ao crítico, contando a história entre gargalhadas. Havia alguma expectativa nessa campanha por parte dos imortais, talvez? A praxe era que o candidato visitasse cada um deles, oferecendo exemplares de sua obra. No caso do pintor, que tinha pequenos desenhos comercializados a 500 mil cruzeiros, equivalente a 12 mil reais, o presente parecia sedutor. Di, no entanto, cometeu o equívoco de não fazer nenhuma visita protocolar, alegando que estava doente.
e enviou, na maioria deles, a mesma carta, mimeografada, o que muitos consideraram um verdadeiro insulto. Ao invés da humilde submissão, optou pelo tom imodesto e encheu o texto de colocações inconvenientes, quase intimando os acadêmicos a votarem nele. Um trecho. Por muitos sou considerado uma espécie de patriarca das artes nacionais, e meu nome, permiti que o diga, pertence à história das mesmas artes como animador principal que eu fui da famosa Semana de Arte Moderna de 22, conforme podem testemunhar vários acadêmicos que dela participaram. Pois bem, na véspera do pleito, em abril de 67, as previsões ainda estavam indefinidas. A candidatura de Haroldo Valadão cresceu muito desde que ele fora nomeado como Procurador-Geral da República. Fernando Azevedo ainda aparecia na frente, mas não havia igualmente visitado os eleitores do Rio de Janeiro, o que minava seu favoritismo. Di possuía votos muito seguros, como o do velho maranhense Viriato Correia, amigo de sua mãe Rosália, já bastante surdo e um pouco envergado no alto dos seus 83 anos, mas disposto a apoiá-lo irrestritamente. Na primeira quinta-feira do mês, por volta de 4 horas da tarde, os acadêmicos começaram a aparecer no Petit Trianon para a aguardada votação. Uma mesa posta com chá, bolo, goiabada, canjiquinha, biscoitos e refresco os aguardava no tradicional salão com móveis do século XIX. Ainda em casa, nesse mesmo horário, Viriato Correia já estava com fardão quando percebeu que faltava luz em seu edifício. Não tinha como pegar o elevador. Revés que parecia orquestrado para prejudicar a candidatura de Di Cavalcanti, o seu escolhido. E talvez recordando-se a figura da amiga Rosália, decidiu enfrentar 7 andares de escada íngreme e cumprir sua missão conforme o prometido. Degrau por degrau, e depois, bufando no táxi, conseguiu chegar à academia, quase sem fôlego, pulou o chá e foi direto à votação. Viriato Correia foi uma espécie de mártir da campanha de Di Cavalcanti, pois saiu da sessão praticamente para o hospital. 2 dias depois, morreu de insuficiência cardíaca. Sua família dizia que o esforço dos 7 lances de escada havia sido fatal. Um gesto heróico, mas infrutífero, pois aquela eleição terminou sem vencedores. Depois de 4 sessões de votação, nenhum candidato obteve os 19 votos exigidos pelo regulamento e um novo pleito com os mesmos concorrentes foi marcado para dali a 120 dias. O assunto começava a ficar maçante para Di, e entre os próprios acadêmicos a disputa pela cadeira 14 envelhecia, já que um novo motivo de disputa e intriga ganhava foco das atenções. Então, quem vai ocupar a carreira do falecido Viriato? Perdeu, felizmente, disse o desenhista e compositor Antônio Nassara, quando a nova eleição foi realizada 3 meses mais tarde e o resultado apareceu. Muitos já sabiam do desfecho por uma constatação simples. Di não era bem visto na academia pelo seu feitio boêmio, sensual e espaventoso. Desde os tempos de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, a instituição enxergava com reserva os hábitos da boemia ou de qualquer desregramento, procurando firmar-se como um local de bom convívio, cortês e civilizado, cheio de regras de etiqueta. Além dos tropeços que cometeu na campanha, o pintor carnavalizou a própria candidatura. Nassara foi instigado a criar um jingle de campanha e compôs uma marchinha de carnaval, fazendo trocadilho com o fato do pintor modernista se submeter a um tipo de academia, algo que sempre combateu na juventude. E aqui o Nassara cantando. Acadêmico Di, fazendo um trocadilho. E aí vai. Pintor como o velho Di, eu nunca vi, se ele retrata uma mulata bem dengosa, fica mais gostosa que o gostoso Sapoti. Pintor como o velho Di, eu nunca vi, se ele retrata uma mulata bem dengosa, ela fica mais gostosa que o gostoso Sapoti. O velho é o patriarca que tem a marca do tom polêmico. Ninguém diria que ele algum dia acabaria acadêmico. Pintor, como o velho disse, era uma parada. Eu gostava.
Nada poderia ser mais inconveniente num pleito onde a exaltação da casa, a humildade do candidato foram se consolidando como estratégias fundamentais da campanha. Assim que ficou sabendo da morte de Viriato e do empate da primeira disputa, Di refugiou-se em São Paulo e abandonou definitivamente a campanha. O jornalista Carlos Soilé do Amaral foi visitá-lo nessa época para ouvi-lo declamar alguns poemas de qualidade suspeita, repletos de prostitutas, palavrões deslavados e algum lirismo. Não é uma beleza? Perguntava o pintor ao final da leitura. E dadejava. Mas não faço arte para a Academia Brasileira de Letras. Nunca fiz. Todo mundo sabe que eu sou bom escritor. Mas quando eu me candidato à vaga de Carneiro Leão, sabe o que acontece? Os patronos do meu rival, esse paulista chamado Fernando de Azevedo, me telefonam pedindo desistência, querendo minha renúncia. Ora, eu sou uma glória nacional, eu não estou mais na idade de ser modesto, eu não preciso da academia, ela é que precisa de mim. Assim acabava a aventura de Cavalcante em busca da imortalidade. Ele não se atreveu a candidatar-se novamente, mas até o final da vida continuou acalentando o sonho de ser membro da Academia Brasileira de Letras. O escritor Antônio Carlos Vilaça, que conviveu com ele nos seus últimos dias, quando ele já estava muito doente, já debilitado pela cirrose que o mataria, depois de uma operação em que o tornou praticamente muito magro, perdeu muitos quilos, ele está com uma imagem muito diferente, né? Tem um depoimento interessante sobre esses últimos momentos do Di Cavalcante. Aí, cheio de planos, eu vou reeditar o meu livro de memórias, meus 2 livros de memórias, vamos trabalhar nisto, eu vou publicar o romance que eu escrevi na década de 30, e vai ser uma beleza, vou me eleger para a Academia Brasileira, que era um grande sonho dele, não sei porquê, era ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele tentou uma primeira vez e foi derrotado pelo Fernando Azevedo, o paulista. Agora é a cadeira do Miguel Reale. E falava sempre na academia como um sonho assim, de plenitude, de grandeza humana. Dizia, o fardão, que mimoso fardão. Que mimoso fardão. E aí, enfim, foi essa a fase final da vida dele. A história do Di Cavalcante está contada nesse livro, que é uma biografia que eu escrevi, Di Cavalcante, modernista popular, saiu pela Companhia das Letras, e eu também gostaria de convidar a todos para uma exposição que eu ajudei a montar com a curadora Heloíse Costa, está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea da USP, Di Cavalcante, militante boêmio brasileiro, que traz uma coleção muito bonita assim, de desenhos dele, com vários aspectos assim, da vida dele, está em cartaz até em novembro, no MAC da USP. É isso. Marcelo, primeiro, obrigado por ter nos permitido ouvir a voz do Antônio Carlos Vilaça. Né? Ele é demais. Que eu conheci. Pois é. Olha só, com relação à qualidade da poesia do Di, né? Eu li naquele livro, comparando com a poesia modernista, não acho tão ruim assim, você acha? Você, não seria por aí. Na verdade, ele tem uma produção copiosa, digamos assim, né? Está toda arquivada na Biblioteca Nacional. Acho que quem quiser conhecer um pouco, porque ele publicou alguns extratos nesses livros de memória, né? E esse Recordações Líricas do Perfeito Carioca tem alguns trechos de poesia dele, né? Sobre a Lapa, alguns muito bonitos, eu acho. Sim, é possível que tenha alguns... Mas, enfim, acho que o conjunto não é insuficiente para qualificá-lo como poeta. Mas aí é uma questão estética também e cada um tem seu ponto de vista. Agora, com relação às tentativas de eleição dele para a academia, ele realmente foi um candidato desastrado, né? Mas na eleição do Adonias Filho, que você diz que ele era amigo do general, o Adonias era amigo do Golbery, era mesmo? O Adonias era um homem de direita, mas ele era publicado pela Civilização Brasileira,
que era a principal editora de esquerda do Brasil, ligada até ao Partido Comunista, né? E o Adonias era muito, além de ser muito respeitado como romancista, ele era também muito estimado por setores da esquerda pela atitude liberal e protetora dele. O Adonias não só impediu a prisão de muita gente, como ajudou a soltar muita gente, né? Ele tinha realmente uma ligação íntima com militares. Então, há várias histórias do Adonias sendo fundamental para a libertação de alguns. Ele foi também presidente da Biblioteca Nacional, numa época que havia muita passeata na Avenida Rio Branco, e os estudantes fugiam para dentro da biblioteca, e ele acolhia os estudantes dentro da biblioteca, ao contrário de outros presidentes que mandavam chamar a polícia para tirar os estudantes de lá, né? Não, eu agradeço aqui a colocação e a restituição da memória do Adonias Filho. O Rui sabe muito bem que, às vezes, a gente está escrevendo uma biografia e se depara com centenas de personagens que se envolveram com a vida do artista, dos quais a gente conhece um pedaço, né? E a gente não consegue conhecer todo, né? E a gente acaba tomando o ponto de vista do artista. Essa era a visão do dia, né? Mas, naturalmente, que o Adonias teve uma trajetória muito importante, né? E, enfim, acho importante você fazer esse reparo. Com relação à carreira modernista, digamos, do Di, ela começou, na verdade, antes da Semana de Arte Moderna, porque ele fez parte de uma exposição de caricaturistas que teve no Rio, acho que em 1917, se não me engano, é isso? Exatamente. Que já era uma coisa altamente moderna, né? Quer dizer, você abrir salões para você expor caricaturistas, né? Que era uma coisa assim, era um profissional de jornal, né? De faz alguma coisa que sai no jornal, joga fora o jornal. Né? Exatamente. E a caricatura era considerada, vamos dizer, uma arte menor, né? E por isso que ele não se achava ainda pintor quando era caricaturista ou desenhista, né? Ele precisava apresentar algum outro tipo da arte da pintura, né? Para se tornar, de fato, um artista plástico. Né? Pois é, exatamente. Agora, veja bem, então, que isso demonstrava até um certo desconhecimento dele do que era ser moderno. O moderno, no caso, era o fato de que ele praticava uma arte moderna, que era a arte da caricatura, né, que já existia desde o século XIX, evidentemente, mas que não era reconhecida. De repente, você faz uma exposição de caricaturista, você está emprestando uma certa nobreza àquela forma de expressão, né? Sem dúvida, né? O olhar da época, eu acho que demorou muito a evoluir, né? Imagina o que era isso, como que isso era visto nos anos 10, né? Não devia ser bem visto, né? Mas o fato é que aconteceu, né? No Rio. Acho que foi na Escola de Belas Artes, se não me engano. Não, acho que não foi, não. Foi num salão, foi promovido por um jornal, né? Não me lembro qual era o jornal, mas foi num salão alugado, assim, de um jornal. E tinha... A gente não tem as caricaturas iniciais do Di Cavalcanti, que seriam as primeiras obras dele, né, que seriam uma preciosidade. Isso se perdeu, né? Nem nos jornais foram publicados assim. Tem algumas fotos distantes do salão, mas você não consegue ver as obras direito. Né? Bom, enfim, o fato é que essa exposição aconteceu. E no caso da Semana de Arte Moderna, é muito famoso, é muito falado, né, a coisa da recepção à exposição da Anita Malfatti, em 1917 também, né? Que o Monteiro Lobato, né, fez um artigo destruidor e que o Oswald de Andrade foi em sua defesa da Anita, né? Dá a impressão que o artigo do Lobato saiu dali uma semana, né? Da estreia da exposição. Dá a impressão de que o artigo do Oswald foi em seguida, né? Rebater, não. Foi exatamente um mês depois, no último dia da exposição, o Oswald de Andrade defendeu a Anita Malfatti, sem citar o nome do Lobato. Seu companheiro, aliás, de garçonnière, aquele garçonnière em que a menina morreu de aborto. Né? Ou seja... realmente, não. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, na fabulosa Semana de Arte Moderna, o que foi feito muito em cima da exposição de quadros modernos ou modernistas, não me consta que tenha havido nenhuma reação negativa. Não sei se algum espectador da Semana de Arte Moderna foi lá e cuspiu num quadro, tentou retalhar, ou fez uma crítica, mandou tirar. Foi aceito lindamente, como se fosse poesia, né? Uma pintura normal. Não foi nada polêmica, né, a exposição. Eu acho que ela misturava coisas. Do próprio Di tinha coisas de várias fases, assim, tinha coisas que eram mais
modernas, outras mais conservadoras. E, no conjunto, tinha coisas da Anita Malfatti, vamos dizer que ficou diluído assim, né, esse espírito de modernidade. Outra coisa também que eu acho que ele não faz parte daquela famosa fotos modernistas tirado 2 ou 3 meses depois da semana, não é isso? Acho que ele não está ali, não. Né? Ele se mudou para o Rio e se casou com uma prima, né, logo na sequência da semana. Enfim, se afastou imediatamente, né, para você ver que são verdadeiras as palavras que ele diz, assim, de um certa, vamos chamar de ressaca da festa. Acho que eles perceberam isso, porque ele não costumava ser muito citado pelos modernistas, né? Ao contrário do Villa-Lobos, que era citado frequentemente. Quer dizer, parece que não deram muita importância à participação dele, eu acho. Eu acho que o Di Cavalcanti também teve uma posição assim, um pouco dúbia com relação à semana, embora ele critique nesse momento. Em outros momentos, quando a semana fez 50 anos, ele estava presente na comemoração e, enfim, se beneficiou da valorização dos modernistas nos anos 70, né? Então, quer dizer, é complicado, né, dizer. Não foi o único a fazer isso, né? 50 anos depois, todos quiseram. Todo mundo queria participar, né? Aquele momento era. Agora, uma coisa que eu acho muito coerente nele, que não me consta que ele tenha sido um retratista profissional, como o Portinari foi, né? Não, nunca. Bom, eu acho que fez pouco isso, né? Mas sempre eram coisas mais, vamos dizer, livres, vamos dizer assim, né? Não era um retratismo, né? Era uma criação livre. Eu já vi quadros, retratos da Anísia da Silveira, por exemplo, que é bonito, de algumas mulheres dele também, são bonitos. Então, da pessoa que ele fez, ele retratou pessoas que ele admirava. Que ele admirava, não por dinheiro. Pois é. Que eu saiba, não. Nessa coisa do colunista de futebol, você descobriu qual era o time dele? Eu acho que era Botafogo. Imagino que sim. Cara de botafoguense. Tem cara de botafoguense. Mas ele escreveu essa coluna de futebol em São Paulo. Então, ele cobriu o futebol paulistano. Aí você vê as colunas dele falando do Corinthians, do São Paulo. Ele falava da torcida. Ele ia no estádio mesmo e acompanhava. Enfim, parecia que tinha algum conhecimento do assunto, né? E olha que isso ele já fez nos anos 40, assim, quando já tinha morado em Paris, já era um pintor reconhecido, sabe? Então, precisando de dinheiro, recorreu a o noticiário esportivo. Com relação à declaração do Fernando Sabino, de que só o Di frequentava os círculos intelectuais, é mais uma do Fernando altamente discutível, porque a Djanira era altamente participante de todos os círculos literários, amiga de escritores e tudo mais. Né? Talvez ele tenha colocado isso mais para, vamos dizer, destacar. Ele colocou isso num texto que ele fez sobre Di Cavalcanti, escritor. E aí ele talvez quisesse, vamos dizer, ressaltar, né, esse aspecto. Talvez o Di Cavalcanti fosse mais assíduo nas rodas literárias, não fosse exclusivo, mas ele estava mais presente, né? Pode ter sido isso. Outra coisa engraçada é que o Glauber invadiu o velório, só faltou enfiar a câmera dentro do caixão, né, para filmar um close do dia e tudo. Depois, quando o Glauber morreu anos depois, fizeram a mesma coisa com ele, né? E parece que a família dele proibiu. Do parece que a família dele proibiu também, não foi? Também proibiu. As famílias não gostam disso. Mas realmente é possível compreender a postura da família, e eu acho que é naturalmente uma cerimônia dolorosa, né? Para o ponto de vista da família, é natural que a família se espante. Agora, o resultado do filme do Glauber é um grande filme, né? E ele é um filme que ganhou, inclusive, o melhor curta-metragem em Cannes e... Enfim, tem uma trajetória, né, de reconhecimento. Na família do Di já tinha acontecido uma coisa parecida. No velório do Patrocínio Filho, o senhor compositor estava presente, Manuel Bandeira também. E aí, em certo momento, o senhor ficou olhando para o Patrocínio Filho, prima do Di, né, e foi lá e puxou o paletó do Bandeira. Doutor Manuel,
eu vi o Patrocínio piscar o olho. É você, né? O Patrocínio era um mitômano, né? Uma figura interessante. Assim, interessante, né? E a biografia dele era muito boa, pelo Magalhães Júnior. Ah, era boa, é? Muito boa. O Di Cavalcante não gostou, por algum motivo, às vezes não é citado. O parente nunca gosta, né? O perdão do... Última coisa, até quando o Di morou lá no Catete? Até o final da sua vida. Então eu vou fazer uma revelação aqui que você vai... Eu tive lá. Ah, é? No apartamento. Eu só tive no ateliê, não fui no restaurante, eu só tive no ateliê. E como é que era? É muito simples, no ateliê não tinha nada, só tinha quadro. Né? Eu me lembro, foi em 67, eu era repórter do Correio da Manhã. Não me lembro o que eu fui fazer lá. Mas ele gostava muito daquele bairro, né? Que ele saía e já estava no meio... Você saía do prédio e já estava no meio da multidão ali, né? Não, o Catete era espetacular, né? Era uma rua parisiense, na verdade, antes de ser destruída pelo metrô, né? E o Largo do Machado era outra coisa também diferente do que hoje é a Feira de Caruaru, né? Naquela época era o Largo do Machado mesmo, né? Perdão dos pernambucanos presentes. Enfim, olha, muito obrigado, então, pelo Di Cavalcante que você nos revelou. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado. Passo às suas mãos o certificado da academia. Muito obrigado pelo convite. Viu?